Muito bem, nós chegamos hoje ao sétimo estudo do conteúdo Uma Vida Frutífera. Nós tivemos a oportunidade já de estamos estudando sobre como Deus nos leva a uma vida frutífera. E se você ainda não pegou os conteúdos anteriores, eu oriento que você o faça. Não são conteúdos longos, mas vai ser extremamente útil para você. E você pode também entrar em contato para receber gratuitamente as apostilas do curso. É só mandar um e-mail para capacitacão bíblica, sem C cedilha e tio, capacitaçãobíblica@gmail.com. Você vai receber as informações. Todo o conteúdo está aí gravado para que você possa crescer e desenvolver sua vida cristã. Hoje eu quero falar sobre o segredo 3 desse ensino do Senhor Jesus em João 15, de mais fruto para muito fruto. Nós vimos no segredo 1 que Deus, para nos levar a uma vida frutífera, e Ele trabalha conosco, nos levando de sem fruto para fruto, nos cortando, nos disciplinando. No segredo 2, nós vimos que de fruto para mais fruto, Deus poda, Deus limpa nossas vidas, Deus permite as provações e as lutas. E vamos ver hoje, iniciar esse ensino sobre como é que Deus nos leva de mais fruto para muito fruto. A pergunta é: como é que você põe a mão em uma vida cristã abundante? Como é que você realmente transborda na sua vida cristã? E esse é o desejo final de Deus. O desejo final de Deus é que você chegue a um ponto da sua vida onde você está transbordando de muito fruto. Esse é o alvo de Deus para a sua vida. E Deus tem um processo para fazer isso. Então, nessa sessão, nós vamos focar nisso. Qual é o segredo? Como é que Deus trabalha? Qual é a parte de Deus do processo e qual é a sua parte? Como é que vamos ver essa ação de Deus na sua vida e qual é a sua parte? Então, João 15 vai nos mostrar a chave para nós darmos muito fruto. Primeiro, aí, acompanhando na sua apostila, veja essa introdução. Primeiro, vamos entender a passagem bíblica. João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No texto a gente já encontra essa questão básica de uma vida com muito fruto. E o termo é o verbo permanecer. Permanecer. Permanecer significa continuar, viver, ficar. Isso que significa permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Permanecei em mim, fiquem em mim, vivam em mim. Ninguém vai experimentar uma vida abundante em Deus se não resolver no seu coração se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus, centrar em Deus. E é isso que Deus quer. A razão porque Deus está fazendo uma série de ações anteriores na nossa vida é para que nós possamos encontrar nele o nosso alvo final, a nossa mente final, o nosso centro final. Deus quer que nós o amemos acima de todas as coisas e coloquemos ele em primeiro lugar, porque a nossa vida depende dessa postura. É isso que Adão e Eva tinham, e é isso que Deus quer para nós. Que a gente permaneça nele, fique nele, viva nele, centre nele. Em João 14:23, respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o alvo de Deus é que nós desfrutemos de uma centralidade na sua vida. Então, permanecer ocorre na vinha
onde os ramos conectam. Então, permanecer, ou a permanência, é o primeiro método para dar muito fruto. E permanência em Deus depende de como o ramo se relaciona com a vinha. E por outro lado, essa permanência aumenta a seiva que flui para o ramo. Então Deus quer que a gente permaneça para nós darmos muito frutos, e nós não vamos permanecer se nós não tivermos conectados com a vinha. Quem é a vinha? Jesus. Quem é o agricultor? O Pai. Quem são os ramos? Nós, os que cremos. Então, para dar fruto, nós precisamos entender muito bem como é que a gente se relaciona com a pessoa do Senhor Jesus. E a maneira que a gente se relaciona com a pessoa do Senhor Jesus, a seiva do Senhor Jesus, vamos dizer assim, entra em nós e nos leva a produzir frutos. Permanência ocorre quando os crentes se conectam com Cristo mais profundamente. Eu tenho visto que muito da nossa vida não caminha porque nós estamos querendo sugar de Deus para nós. Nós queremos usar Deus. E a nossa vida não vai ser frutífera se nós não centrarmos em Deus. Nós não somos o alvo. O alvo final de tudo é o Senhor. E a vida está em voltar para a essência. E o que é voltar para a essência? Voltar para o relacionamento com Deus. Agora veja o perigo. Algumas pessoas acreditam que no momento que nós conhecemos Jesus, somos salvos, automaticamente a gente começa a permanecer. Então, eles confundem achando que permanência é o mesmo que salvação. Então, se alguém já está salvo, ele já está permanecendo. Não. Nada disso. A verdade é que Cristo permanece em você, mas você vai decidir quão profundamente você vai permanecer em Cristo. Quando você chegou a Cristo, Cristo permanece em você. Você é salvo. Agora, o quanto de Cristo vai estar em você, o quanto da vida de Cristo vai estar em você, é uma decisão sua. É muito importante saber isso. O discipulado verdadeiro é a apreciação e o desenvolvimento da pessoa de Cristo dentro de você. O apóstolo Paulo diz em Gálatas que ele queria muito que Cristo fosse formado neles. E a nossa leitura bíblica, a nossa oração, a nossa comunhão com os irmãos, a nossa evangelização tem a ver com os resultados dessa vida de Cristo em nós. Vida de Cristo em nós. Nós precisamos decidir que a vida de Cristo esteja cada vez mais real na nossa vida. Você e eu fomos colocados em Cristo quando nós cremos pela fé. Quando nós aceitamos, recebemos Jesus pela fé. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, fé. É um dom de Deus, um presente de Deus, para sermos salvos. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Atos 16, 31 diz: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, eu fui colocado em Cristo quando eu criei, e você também, pela fé. Agora, você continua permanecendo em Cristo quando você preenche os requisitos. Há um requisito. Então, Jesus em você é quando você creu. Agora, permanecer em Cristo, estar em Cristo, ficar em Cristo, viver em Cristo, é um requisito que você tem que cumprir. João 15, 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Então é um requisito, tem que permanecer. Se a gente quiser dar muito fruto, se nós queremos produzir fruto, nós precisamos permanecer.
Essa é a ordem de Jesus, é o que ele espera. A 1 João 3,24 diz: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então é uma questão de obediência, de vida, de caminhada em obediência. E você pode estar em Cristo, salvo, mas não permanecer em Cristo ao mesmo tempo. 1 João 2,28, João diz assim: filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados da sua vinda. Tem muita gente que quando da volta de Jesus ficará envergonhado. Por quê? Porque não estava focando sua vida em Cristo. Ele vai estar com Cristo, mas a ênfase é que devemos estar permanecendo em Cristo em todo momento, em todo instante, toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, permanecendo com prática de vida. Então, vamos estudar sobre esse princípio de permanência. Então, veja aí o princípio de permanência. Permanecer em Cristo é um relacionamento constante e é o segredo de dar muito fruto. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então é uma questão de dependência. Ninguém vai produzir fruto para Deus se não permanecer em Cristo. Porque permanência significa dependência, onde Deus opera através de nós. E é muito claro. O ramo não dá fruto sozinho. É o fato dele estar na videira que faz com que ele produza, faz com que ele cresça, desenvolva. Então ninguém vai poder produzir por conta própria. Um fruto não se produz por conta própria. Tem que estar ligado. Tem que estar ligado à videira, já falamos sobre isso. Mas permanecer recebendo o melhor e o maior da vinha, que é Jesus, nós seremos muito frutíferos. Então, muito fruto não pode ser alcançado trabalhando duro ou por mais tempo. Tem gente que acha que é frutífero porque trabalha demais, faz demais para Deus. E não é isso. Não é isso. Muito fruto não é trabalhando demais. É deixar Deus trabalhar o muito através da sua vida. E muito fruto requer menos trabalho para Cristo, e observe, e mais tempo com Cristo. As pessoas que permanecem descobrem a alma da oração. Jesus falou para Marta: Marta, você está ocupado com muitas coisas. Muita coisa você está ocupado. E falou para Maria assim, com respeito a Maria: ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. Veja, vamos ler o texto todo, para a gente poder saborear essa graça de estar mais tempo com Cristo. Em Lucas 10, 39 e 42, a gente lê assim: tinha ela, a Marta, uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupado em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Porque ela estava ali aos pés de Jesus. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não será tirada. É interessante essa palavra do Senhor Jesus. Primeiro que Jesus não está dizendo que é muita coisa que precisa ser feita. Ele está dizendo assim, é pouco. É pouco. Ou, na verdade, é uma coisa só. E que coisa só é essa? É o que Maria estava fazendo. O que Maria estava fazendo? Maria estava escutando Jesus. Maria estava
se deliciando com Jesus. Maria estava adorando Jesus. Maria estava ali quieta na presença de Jesus. Jesus não estava preocupado com o serviço de Marta. Não que o serviço de Marta seja errado, mas servir, fazer, deve ser um resultado da intimidade, do tempo com Jesus, da comunhão, do prazer de estar ali na presença de Cristo. Marta estava errada porque, além do seu ativismo em serviço, ela queria envolver mais gente. E Jesus diz, é uma coisa só. É uma coisa só. E Maria escolheu essa coisa só. Esse pouco. Interessante. Enquanto Maria estava ali, sentada aos pés do Senhor, ou seja, ela como o ramo, Jesus como a vinha, ela estava recebendo os nutrientes, a seiva, o que era necessário. Então nós precisamos entender que muito fruto não vem porque a gente trabalha demais, a gente está envolvido demais. Muito fruto é porque a gente está mais tempo com o Senhor. Pergunta, como é a sua vida devocional? Como é a sua vida de leitura da palavra? Como é a sua vida de oração? Você está tendo um tempo de reclusão para encontrar-se com o Senhor e você está orando sem cessar? Você está tendo essa comunhão com o Senhor? Não vai dar muito fruto sem isso. É isso que Deus quer, comunhão com Ele. Então esse é o princípio de permanência 1. O princípio de permanência 2 é permanecer em Cristo, se relaciona diretamente com a sua atitude em relação a Cristo. Deixe-me ler o texto de Gênesis 3, 4 e 5. Diz assim, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás enganou a Eva, enganou Adão, e eles pecaram contra Deus. E é interessante que, antes de pecar, a forma que Satanás usou para destruir a pessoa e a bondade de Deus foi usando de mentira sobre o caráter de Deus. Satanás disse para Adão e Eva que Deus era mau. Deus estava dando limite só para dizer assim, eu não quero que vocês sejam como eu. Essa foi a acusação. Mentiroso Satanás. E quando nós perdemos a visão de quem Deus é, nós vamos perder a nossa atitude para com Ele. O nosso amor para com Ele. Talvez você está em provação. Então na provação, Satanás é muito astuto e diz, cadê Deus? Ele não é um Deus bom? Por que ele está deixando você sofrer? Por quê? Se ele fosse bom, você não sofreria. Isso é uma mentalidade do diabo. Porque o nosso Deus é muito bom. Então, se eu vou permanecer em Cristo, eu preciso entender quem é Deus. Por isso que Deus trabalha na nossa vida disciplinando, por isso que Deus trabalha na nossa vida podando nossa vida, limpando, para que a gente conheça mais quem é Ele. E conhecendo mais quem é Ele, nós vamos ter um grande prazer em estar com Ele. E não analisar Deus baseado nas circunstâncias. Então Deus espera que a gente tenha uma atitude mais clara e mais próxima e mais definida em relação a Deus. Então, em primeiro lugar, a personalidade de Deus é sempre cheia de misericórdia, de graça e bondade. Êxodo 34, 6 diz assim, e passando o Senhor por diante dele, chamou o Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Nosso Deus é cheio de compaixão, nosso Deus é muito paciente, nosso Deus é cheio de misericórdia.
Quando a gente perde a visão da misericórdia, da bondade de Deus, o que é que sobra para nós? Nada. Nada. Deus quer que a gente aprenda que Ele é bom. Para permanecer em Deus, nós precisamos ter uma atitude muito clara, lembrando de que Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo, Deus é compassivo. Jeremias 9:24 diz: eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus é misericordioso, Ele gosta disso. E Deus deseja tanto um relacionamento com você que enviou Cristo para você. Romanos 5, 7 e 8 diz o quê? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus é bom. E como é que Ele mostra a sua bondade? Que Ele deu Jesus para nós. Só isso? Não. Deus deseja tanto que você permaneça nele, que Ele adotou você na sua família. 1 João 3,1 ele diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, Deus é bom, nos deu Jesus, nos colocou numa família, e Deus deseja tanto que você permaneça, que Ele enviou o Espírito para você clamar Abba, Pai. Gálatas 4,6 diz assim: e porque vocês são filhos, Deus enviou ao nosso coração, ao vosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Abba, Pai. Então, Deus é bom, deu Jesus, deu a família, e agora você o chama de pai, papaizinho, intimidade com ele. Abba, palavra aramaica das crianças pequenininhas, que tinha intimidade com seu pai, que chamava Abba, 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 que é o mesmo que usamos, papai, papai, uma expressão de intimidade. E Deus quer que você permaneça, Ele deu o Espírito que não nos chama, que faz com que a gente se aproxime de Deus e que Deus não esteja longe de nós. Quem não tem Jesus, Deus é longe. Quem tem Jesus, Deus é perto, é íntimo. E Deus ama você com o mesmo amor que amou a Jesus. João 17:26, Jesus diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei a conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu nele esteja. Então, qual é o princípio da permanência 2? É que em Cristo nós nos relacionamos de forma pessoal e íntima com Deus. E essa é a atitude que Deus quer. Eu sou alvo do amor de Deus, Ele me alcançou em Cristo, me colocou na família, eu agora posso chamá-lo de Pai, e Ele me ama. E é por causa de tudo isso que nós desenvolvemos uma caminhada de intimidade com Deus. O princípio de permanência 3, e terminando esse estudo, permanecer em Cristo permite que você experimente grandes promessas de Cristo. Então, se você permanecer, Cristo promete que você dará muitos frutos, trazendo glórias a Deus. Então, Deus quer que você permaneça, porque se você permanecer, a sua vida será frutífera, e a sua vida frutífera trará glória a Deus. Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, diz Jesus em João 15:8, em que deis muito fruto. Então há promessas. Se nós permanecermos em Cristo, nós daremos muitos frutos, e isso glorifica a Deus. Não sei você, eu sei de mim, que o meu objetivo na vida é trazer glória a Deus. Meu objetivo na vida é ser frutífero. Eu quero isso para a minha vida, quero isso para meus filhos, quero isso para a minha igreja. Estou empolgado porque quero isso para a sua vida. Quero para muita gente. Que Deus seja glorificado. E não tem outro caminho a não ser permanecer. Então a primeira promessa é que nós vamos trazer glória a Deus, muitas glórias a Deus, se nós permanecermos. Por quê? Porque daremos frutos. Quem é que vai produzir esses frutos em nós? O próprio Deus. Se você permanecer, Cristo promete que responderá às suas orações.
João 15:7 diz assim: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Alguns de nós estamos com a nossa vida de oração árida. Alguns de nós nem oração estamos fazendo. E já mostra aonde nós estamos nessa caminhada frutífera com Deus. Mas quem permanece quer orar. Quem permanece quer buscar a presença de Deus. E quem permanece vê Deus agindo na história. Vê Deus agindo na história. Ver as suas orações ser respondidas. Quer orar. Deseja orar. E Deus responde às orações. João 14, 13 a 14 diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falou, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Alguns de nós não temos resposta de oração. Por quê? Porque as orações são egoístas, são voltadas para si. Mas uma pessoa que está permanecendo diz assim: Pai, responde essa oração para a tua glória. Para a tua glória. Para a tua glória. As orações que Deus responde é para a glória dele. Não é para a nossa glória. É claro que ficamos felizes. Então, oração é uma sintonia com Deus. Está aqui um pedido. Eu tenho que perguntar assim: esse pedido é lícito? É, porque tem alguns pedidos que não são lícitos. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para os nossos deleites. Mas eu pergunto: esse pedido é lícito? É. Está na Bíblia? Está. Aí nós chegamos à presença de Deus: Pai, responde esse pedido para a tua glória. E Deus vai responder. Vai responder se você estiver permanecendo. Porque o versículo anterior, Jesus disse: se você permanecer nas minhas palavras, você vai pedir o que quiser e você será feito. Carta branca. Alguém que está permanecendo não está pensando nele, está pensando na glória de Deus. E está pedindo coisas que aos olhos humanos são impossíveis. A razão pela qual nós não tocamos muito o impossível é porque nós somos muito incrédulos. E por que somos incrédulos? Porque não cremos na palavra. Não cremos na pessoa de Deus. Não cremos no poder de Deus. E por que não cremos? Porque não permanecemos. Agora, se você permanecer, Cristo promete que o fará experimentar o seu amor. João 14, 20, versículo 21 diz: naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei. Então veja, quem permanece, obedece. E porque obedece, demonstra amor. E porque demonstra amor, intimidade com Deus, ora. E a sua oração é para a glória do Pai. E a oração que é para a glória do Pai tem resposta. Então, quem permanece está vivendo nessa intimidade amorosa de Deus, experimentando o amor de Deus. João 15, 9 e 10 diz assim: como o Pai me amou, Jesus falando, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu, Jesus dizendo, tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Eu sou amado por Deus? É simples, essa pergunta é muito simples de ser respondida. A pergunta é: você está obedecendo? Tem muita gente querendo experimentar um relacionamento com Deus sem obediência. Obediência e oração revela a sua permanência. Não adianta ler, não adianta nem estudar, não adianta estar aqui no Capacitação Bíblica se você não se dispõe a obedecer. Tem que obedecer. Então a maneira que você obedece, você permanece no amor de Deus. Não é um negócio místico, não é algo que arrepia o seu corpo, não é isso. É relacionamento. É relacionamento. Permanecer no amor de Deus é relacionamento. E para ter esse relacionamento com Deus, precisa obedecer. Precisa obedecer. Então, um crente obediente, ele tem resposta às suas orações. Por quê? Porque esses dois conjuntos revelam obediência e oração. Permanência. Permanência, permanecer. Continuando, se você permanecer, Cristo promete se revelar a você.
João 14, 21. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus não está falando de aparecer visivelmente. Não é isso. É que a pessoa e a vida de Jesus está sendo manifestada na vida. A vinha, Jesus, está sendo manifestado no ramo, você que creu. Então você começa a ter experiências com Deus. Não é experiências provocadas por sensacionalismo. A maneira que você permanece em Cristo, você vai manifestando Jesus, e Jesus vai se manifestando a você. É místico, mas é real. Atos 23, 22 diz assim: então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter trazido essas informações. Que informações são essas? Informações que o rapaz trouxe porque ia prejudicar a Paulo, presta atenção, porque numa conversa com os judeus, esse rapaz ouviu que esses judeus queriam matar a Paulo. Então veja bem, o que Paulo estava fazendo? Estava sendo preso, ele ia ser apresentado aos judeus, e esses judeus queriam matá-lo. Mas para preservar Paulo, o que Deus fez? Colocou o seu sobrinho na hora certa, no lugar certo, para ouvir as coisas certas e proteger o apóstolo Paulo. E ele foi lá e comentou isso com o comandante. Por quê? Porque Paulo tinha intimidade com Jesus. E porque ele tinha intimidade com Jesus, Jesus estava cuidando da sua segurança. E ele nem sabia disso. E esse conteúdo está escrito para mostrar assim, que quem permanece vai ver Deus cuidando, zelando, suprindo, amando, apoiando. Vai ver Deus. Qual foi a última experiência significativa que você teve com Deus? Se você diz, eu não sei, você não está permanecendo. Não está permanecendo, tem que permanecer. Se você permanecer, Cristo promete que colocará alegria em seu coração. João 15, 11, olha o que Jesus disse. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Muita gente está buscando alegria em quê? Na profissão. No dia que eu tiver a minha profissão cumprida, no topo dela eu estou alegre. No dinheiro. No dia que eu tiver mais dinheiro, ou pagar minhas dívidas, eu estou alegre. Na saúde. O dia que eu tiver mais saúde, eu estarei alegre. É isso? Alegria em circunstâncias? Não. Jesus diz que quem permanece nele, Deus vai colocar, ele vai colocar a alegria do coração da pessoa. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então, como é que eu sou realmente alegre? Eu sou alegre porque a alegria de Jesus está na minha vida. Eu permaneço e ele põe essa alegria na minha vida, é uma alegria completa. Tendo ou não tendo, sendo ou não sendo, estando ou não estando, reconhecido ou sem reconhecido, ou não sendo reconhecido. Eu estou alegre. A minha alegria não depende de circunstâncias. Porque eu permaneço, Jesus me satisfaz. Jesus é a minha alegria. João 17,13, Jesus diz assim: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Se você está envolvido com coisas do mundo, você está dizendo assim, eu quero as coisas do mundo para eu ficar alegre. As coisas do mundo me deixam alegre. E Jesus ora por nós, dizendo, não, não é no mundo. Estou falando no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Quem permanece tem a alegria de Jesus, e quem tem a alegria de Jesus está alegre, satisfeito, feliz, contente. Vem a provação, ele está feliz e alegre. Vem a luta, ele está feliz e alegre. Por quê? Porque ele não reage mais baseado nas circunstâncias. E eu quero dizer, a maneira que ele permanece, ele está alegre porque ele peca menos. Porque o que é o pecar? É a tentativa de ficar alegre, produzindo o seu próprio prazer. Pecar é isso.
é a tentativa de ficar alegre, produzindo seu próprio prazer. Dizendo assim, a minha vida vai dar certo se eu fizer as coisas do meu jeito. Isso é um pecado. Se eu for independente de Deus, eu vou ficar feliz. Não vai. Só ficamos felizes quando nós estamos centrados em Deus. E quem é que é verdadeiramente feliz? Quem permanece. Então, C.S. Lewis disse o seguinte, ao nos ordenar dar glória a Ele, Deus nos convida a ter alegria nele. Se nós centramos nossa vida em Deus, nós seremos felizes. E é isso que Deus quer. Centre sua vida em Deus, centre a sua vida no Senhor e você vai ser feliz. Então, esse estudo 1, nós tivemos a oportunidade de estudar que o propósito de Deus é que a gente permaneça. Permaneça. E essa permanência vai fazer toda a diferença. Ele é o segredo para dar fruto. A permanência está ligada em como você se relaciona com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a maneira que nós permanecemos, a gente vai experimentar as promessas maravilhosas de Cristo. Nós vamos fazer glória a Deus, Deus vai responder nossas orações, nós vamos experimentar o seu amor, Ele vai revelar mais e mais a você, e nós vamos ter alegria. Então, Atos 4,3 diz assim, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que Pedro e João estavam intrépidos, mesmo não tendo cultura? Por quê? Porque eles haviam estado com Jesus. E é assim que é na sua vida e na minha. Quanto mais eu estou com Jesus, quanto mais eu estou permanecendo, mais eu tenho a mesma intrepidez, a força, o poder que Pedro e João tinham, independente se temos escolaridade ou não. Então, permanecer em Cristo é um privilégio inacreditável. Permanecer em Cristo desenvolve imensa produtividade. E permanecer em Cristo traz prazer indescritível. Convido você hoje a fazer uma oração. Dizer, Deus, eu quero permanecer. Me leve a uma vida de permanência. Eu oro assim, quase todos os dias. Deus, eu quero permanecer. Quero permanecer. Sabe por quê? Porque eu quero desenvolver uma vida de extrema intimidade com Deus. Porque eu não quero passar essa vida sem que Deus se manifeste poderosamente e manifeste a sua glória na minha vida. Esse é o meu desejo e é o desejo também que eu tenho para você. Então nós vamos nos encontrar no próximo estudo. Esteja aí firme. Deus abençoe ricamente a sua vida.